Olá, amigos, como vamos? Cá estamos para mais uma Era uma Vez. Como vamos? Todo mundo bem? Todo mundo em ordem? Todo mundo com saúde? Vamos entrando, vamos chegando. Eu do meu lado aqui estou fixando e avisando os colegas que estamos começando. Vamos chegando para mais essa sessão de histórias. De novo, enquanto vocês vão entrando, quero convidá-los a visitar meu portal www.brenolerner.com.br. Lá vocês encontram toda a minha produção. Tem o podcast, tem o canal Papo de Cozinha com mais de 200 receitas no YouTube, tem o blog onde eu publico histórias gostosas para vocês lerem e também publico as receitas que a gente comenta aqui. Enfim, vou publicando, vou colocando. Oi Lúcia, oi Osório, oi Nini, oi Sussu, bem-vindos, como vamos? E aí a gente vai tocando. Esse é o Era Uma Vez, nosso tema hoje são comilanças no Império e na República. Na verdade, uma sugestão que eu recebi durante a semana do Ricardo. O que o Ricardo falou? Puxa, você tem falado tanto dos banquetes no mundo, fala um pouco do Brasil. Eu achei a ideia dele muito boa e resolvi encarar. Então hoje o nosso papo vai ser sobre essa questão de como foi a formação gastronômica do Brasil. Nós vamos tentar descrever isso, contar isso a partir de alguns cardápios, de alguns banquetes que a gente localizou no Império, na República, até um serviço de catering eu localizei para contar para vocês, e a gente vai ver com isso como foi a formação gastronômica do Brasil. Não preciso dizer que, obviamente, ela começou com a vinda da família imperial, nós já comentamos isso, e a partir daí, no Império, começaram a vir os chefes, os grandes cozinheiros, os banqueteiros. A gente até na última live falou do baile da Ilha Fiscal, onde tivemos um monstruoso banquete. Hoje nós vamos falar de mais alguma coisa disso e vamos seguindo. Luísa, Regina, muito bem-vindas. Elô, Ideu, Vanessa, bem-vindos. Um prazer tê-los aqui. Acho que podemos começar, não podemos? Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Vamos começar. Meus amigos, usem o aviãozinho aí de baixo, ó, aí de baixo. Aqui, isso. E convidem os seus amigos para participar dessa conversa, para participar desse papo. Eu vou começar com um cardápio que não tem muito a ver com a formação gastronômica do Brasil, mas é um cardápio muito interessante. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Sessão foto, vamos lá. Virando a câmera. O que vocês estão vendo aqui é um paquebot. Paquebot são navios franceses de diversas linhas, na verdade franceses, ingleses, italianos, que cruzavam o oceano, que tinham a capacidade de cruzar o oceano. Como vocês estão vendo aqui, esse é o paquebot chamado Congo, e ele fazia a linha França-Brasil. Fez a linha França-Brasil até o ano de 1889. E em 89 ele passou a fazer França-Oriente Médio e ficou fazendo por um tempão, até que ele foi vendido para desmonte em 1936, exatamente. 1936. Regina, Ana Maria, Pesto, bem-vindos. E quero mostrar para vocês um cardápio típico do paquebot. Tá aqui. Era uma peça pré-impressa, muito bonita. Você vê com temas latino-americanos, né? Ou na visão deles, latino-americanos. E ele é pré-impresso, o chefe preenchia a data, punha o nome do navio,
Aí uma sopa, que aqui é uma sopa de legumes, potage au legume, um relevé, né? Que era uma vitela com purê de batata, as entrées, os pratos principais, o assado, aqui um pernilzinho, uma salada e legumes, o entremets, e aqui é muito importante, o pudim cabernet. Pudim cabernet era um máximo na época, mas assim, era a receita da época, tá? E todo navio tinha essa receita por um... Ô, Futrica na cozinha, como vai? Bem-vinda. Todo navio tinha essa receita porque era uma receita que, embora de difícil confecção, era de fácil conservação. E era uma sobremesa que fazia o maior sucesso. Eu até vou colocar, assim que terminar o nosso papo, a receita do pudim vai tá no blog, tá? Oh, é o Thomas que está no computador da Sueli. Bem-vindo, Thomas. Que bom que você está aqui. Opa, que legal. Ok, então o pudim de gabinete, ou pudim de cabinet, estará lá. Mas esse era um menu típico do Congo. Agora eu quero mostrar para vocês um menu atípico do Congo, que é esse aqui. Desculpem a qualidade, mas foi o melhor. Notem que ele foi todo preenchido à mão. E sabe por quê? Porque toda a primeira classe do Congo estava ocupada por Dom Pedro II e a família imperial, que retornava de uma viagem de 17 dias à Itália e à França. No último jantar, que era no dia 21 de abril de 1888, o chefe resolve fazer uma homenagem especial ao nosso imperador. Eu vou aproximar, vamos ver se vocês veem. Então nós temos aqui, ele começou com hors d'oeuvre, batatas cozidas com casca, língua, sardinhas e manteiga e azeitona. Era sardinha em lata mesmo, tá? Plat de cuisine, œuf Meyerbeer, eram ovos fritos cobertos com rim de ovelha grelhada. Poule au riz, é uma espécie de uma galinhada. Entrecôte pomme, uma chuleta com batata. Pâté truffé à la gelée, um patê trufado envolto em gelatina. E aí o que realmente nos interessa nesse negócio, está aqui grifado em vermelho. Feijoada. É a primeira vez que a palavra feijoada aparece em língua estrangeira. É a primeira vez que a gente vê feijoada fora do Brasil. Claro, afora Portugal, onde ela foi inventada, óbvio. Então, temos um registro de 21 de abril de 1888, Dom Pedro e sua comitiva a bordo do Paquebô Congo, né? E o cozinheiro, eu fico até imaginando que tipo de feijoada terá ele servido no nosso Paquebô, né? Mas o fato é que o imperador foi homenageado. Aí de sobremesa, queijos diversos e vinhos. Certo? Eu quis começar com esse aqui porque realmente acho interessantíssimo esse momento em que a feijoada aparece pela primeira vez num cardápio fora do Brasil. Oi, Mary, muito bem-vinda. Que prazer em tê-la conosco. Vamos lá, pessoal. Vamos usar o aviãozinho aí para convidar os amigos. Vamos nessa. Bom, quero falar para vocês agora da ilha de Paquetá. Eu não sei quantos de vocês já foram à ilha de Paquetá. Se não foram, eu recomendo que numa próxima ida ao Rio de Janeiro, peguem a barca lá na Praça 15 e visitem a ilha de Paquetá. Ela é linda, ela é maravilhosa.
É uma ilha bonita, tem praias bonitas, tem coisas bonitas para se ver. Por exemplo, a casa em que Dom João VI ficava. Por exemplo, um baobá gigante que está lá em Paquetá. Por exemplo, a Pedra da Moreninha. Oi, a Mari entrou também, bem-vinda. E por aí vai, tá? Não deixe. A Paquetá tem uma outra coisa linda. Tem um cemitério muito antigo em Paquetá, que é em meio a um jardim belíssimo. E é um cemitério que, se não for único, é um dos poucos que tem no Brasil. É um cemitério onde você é enterrado e tem uma área especial para enterrarem o seu pet, para que ele fique no mesmo cemitério que você. Uma coisa muito bonita. Tem até passarinhos enterrados lá, aliás, muitos passarinhos enterrados lá. Bom, Paquetá foi descoberta por André Tevet. Ele era integrante da expedição francesa que veio com Villegagnon quando eles invadiram o Rio, em 1555. A ilha era habitada pelos índios tamoios, e, diga-se de passagem, tamoios esses que se aliaram aos franceses contra os portugueses, né? Com a expulsão dos franceses em 1565, a ilha foi dada como sesmaria a dois portugueses, Inácio Bulhões e Fernão Valdez. E eles fizeram fazendas lá e começaram a produzir alguns insumos agrícolas que eram, entre aspas, exportados para o Rio de Janeiro. Também tinha uma boa produção de peixe, de frutos do mar. Tudo isso era levado para o Rio. Dom João VI simplesmente se apaixonou pela ilha, ficou louco pela ilha e integrou-a à cidade do Rio de Janeiro. Tanto é que Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro. Aí vai que, em 1844, Joaquim Manuel de Macedo publica A Moreninha, que se passa em Paquetá. E aí o livro foi um best-seller e a ilha virou destino turístico do pessoal, né? E principalmente na corte era muito chique fazer piqueniques em Paquetá. A confeitaria Pascoal, aquela uma que fez o baile da Ilha Fiscal, percebendo o que acontecia, criou todo um cardápio em que era possível, eles te entregavam tudo em caixas, em cestas. Oi, Fege, bem-vinda. Para que você pudesse, então, fazer o seu piquenique lá em Paquetá. Eu quero mostrar uma lista de convidados que foi a um piquenique em Paquetá no dia 8 de setembro, um sábado. Aqui, o convidado número 1 é Gaston, o número 2 é Isabel. Aí tem barões, tem condes, tem doutor disso, doutor daquilo, vai indo. Tem o número 5 aqui, é excepcional, ó. Não me lembro do nome, né? Quer dizer, quem fez a lista sabia que vinha um convidado, mas não lembrava do nome. Tá aqui, ó. Não me lembro do nome. E foi indo, e até o 13. Do 14 ao 20 eram os serviçais. Então tem aqui o mulato do Joaquinzinho, o cozinheiro, outro cozinheiro, um criado, um servidor, né? Então, para 13 convidados, 5 serviçais. E o interessante é o cardápio. O cardápio que a Casa Pascoal fez. Hors d'oeuvre, né? Os aperitivos de serviço. Começa com manteiga fresca, sardinha ao molho de tomate, conservas e azeitonas. Aí as entradas quentes, um soufflé de foie gras e croquetes de galinha, né? Écrevisse farci, camarões de água doce recheados, rissoles de salmão. Aí o serviço quente, um peixe fino ao molho tártaro, um filé ao molho Godard,
Molho Godard é um molho que leva demi-glace, nós já vimos o que é isso, champanhe, um mirepoix que leva presunto, né? E aí, coteleta à l'anglaise, que nada mais são que costeletas à milanesa. Aí, coxa de ave com pontas de aspargo. Salmi de gibier sauce Périgueux, esse é um prato complicado, né? Um ragu, né? Na verdade, salmi não é bem um ragu, é uma carne assada que depois ela é recozida no molho, né? Aqui de gibier, que é caça, e o sauce Périgueux, na verdade, é um molho que leva mousse de foie gras e trufas, é um molho delicioso. E tem esse ponto aqui, dinde à la brésilienne, né? O peru, ou perua, na verdade, a moda brasileira. Nós também vimos que ele constava do baile da Ilha Fiscal. Na verdade, o perua brasileira era o frequentador mais assíduo que tinha de banquetes do Império. De cada 10 banquetes, em 9, o dinde à la brésilienne era servido. Selle de mouton, né, o pernil sem osso de carneiro, aí galantina de jacu, presunto de York, maionese de lagosta e ave, e aí os pudins, aqui de novo o pudim gabinete, né, sobremesas variadas, queijos e por aí vai. Esse é um piquenique na ilha de Paquetá, no dia 8 de setembro de 1883, um sábado, e como a gente viu, os dois principais participantes eram Gaston e Isabel, Gaston o conde de, Isabel a filha de Dom Pedro, mulher dele, seus convidados e serviçais. O que a gente vê aqui, a se notar, é o dinde à la brésilienne e esse molho Périgueux. A receita do dinde à la brésilienne, do perua brasileira, eu vou colocar no blog, do jeitinho como ela era feita pela Confeitaria Pascoal, tá? Desse jeitinho mesmo, para que vocês possam ver e aproveitar, porque é muito interessante, é realmente interessante a forma como era feito o peru à brasileira, né? Foi realmente um negócio bacana. Agora eu vou dar um pulo enorme. Eu vou para 1939. Por que 1939? Eu achei um menu de um jantar que foi servido no Copacabana Palace na noite de 17 de junho de... Aliás, 39 não, 36. O Copa ele foi construído entre 1929 e 33 pela família Guinle. Esse é um caso muito parecido com os que a gente viveu aqui com a Copa e com a Olimpíada. Ele era para ser inaugurado em 1922, para as festas do centenário da independência. Mas como qualquer obra no Brasil, ele atrasou, foi inaugurado em 1933 e já na inauguração teve um problema. Convidaram a cantora Mistinguett, eu não sei quantos de vocês lembram dela. Ela era considerada a mulher com as pernas mais bonitas do mundo. E, obviamente, ela cantava de um jeito com roupas que mostrassem isso. Menos no Brasil, em que a censura proibiu ela de mostrar as pernas. Mas, de qualquer forma, teve o show. O hotel abriu, era um sucesso. Na década de 80, entrou em decadência. Foi vendido para o grupo Belmont, que tem hotéis no mundo inteiro e tem o Orient Express. Aqui no Brasil eles também têm o grande hotel lá das Quedas do Iguaçu. Em 2019 o grupo Belmont foi vendido para o LVMH, o grupo da Louis Vuitton, e hoje o Copa pertence a eles. A verdade é que nessa época o hotel estava no seu auge, né? O mundo que via a Europa caminhando por uma guerra horrível, e o Brasil que nessa época, cada vez mais parecia um paraíso tropical. Algo bem diferente do que a gente vive hoje. Mas, menos conversa, e vamos ver esse menu, que ele é muito interessante e característico de uma época do Brasil. Começamos com os hors d'oeuvres variados,
E já de cara, grapefruit au pot, né? O grapefruit aqui é uma concessão à cultura americana, né? Eles não eram utilizados na França como hors d'oeuvre, e se fosse, o nome do grapefruit em francês é pamplemousse, nunca seria grapefruit. Então aqui a gente já vê aquela mistura de coisas que acontece no Brasil, né? Aí um consommé croûte au pot. Esse é uma obra de arte de patisserie, né? Na verdade é feito um consommé a partir de ossos de canela de boi, cebola, alho porró, salsão, né? Aí ele é filtrado conforme todo o consommé, né? Alguma coisa entre 1 e 3 horas no fogo, né? E coloca-se ele numa mini sopeira, é coberta por uma massa de brioche, e aí ele é levado ao forno para assar e dourar, né? E forma uma linda crosta arredondada sobre a sopa. Um creme du Barry, né, que era a amante preferida de Luís XV, um purê espesso de couve-flor, né? Na verdade o segredo aqui é cozinhar pouco a couve-flor, né? E que tem aquele toque doce gostoso, né? Que no cozimento longo ela perde. Faz um purê, guarnece com floretes da própria couve-flor, né? E uma boa pitada de pimenta do reino. Gelée madrilène, né? Uma geleia madrilenha, na verdade uma aspic, preparada com caldo de peixe, tomates e muito possivelmente ovas, né? Sempre que a gente usa o sufixo la madrilène, ele caracteriza o uso de tomate na preparação ou na guarnição. O filé de dourado Meunier, aqui de novo um problema de linguagem, um problema de cardápio que é tão comum no Brasil, né? Dourado em francês é o que também seria um dolphin, né? Que não é disponível, um marre-marre, que não é disponível nos mares do Brasil. Na verdade, se estivéssemos falando do nosso dourado de hoje, seria dourade, com E no fim, né? Seja como for, o peixe é só frito em manteiga e recebe o molho Meunier, que é o molho mais vilipendiado do mundo, né? Todo mundo faz esse molho de qualquer jeito. Na verdade, o molho Meunier, a moleira, né? A mulher do dono do moinho, né? Um beurre noisette, ou seja, uma manteiga que você deixa no fogo baixo escurecer. Quando ela está começando a escurecer, recebe suco de limão, salsinha picada, sal e pimenta do reino. Isso é jogado sobre o peixe. Bourdieu de riz à la toulousienne, uma guarnição de arroz puxada na manteiga com champignon, trufa, pouco de molho branco e um ingrediente único, cristas de galo. Noisette d'agneau Côte d'Azur, aqui também temos um problema, porque noisette é um corte feito a partir do miolo de uma peça de carne, normalmente é o filé mignon, que fica com 1,5 centímetros de espessura e lardeada por bacon ou por barriga de boi, né? O curioso é que o molho Côte d'Azur é um molho que é feito com camarão e langosta flambado no conhaque. Acho difícil que ele tivesse acompanhando uma carne, mas enfim, é o que está aqui no menu. Uma poulardine rôtie au cresson. Essa receita eu coloquei no blog também, porque vocês merecem experimentar. É um franguinho de leite, um galetinho assado ao ponto. Tem um segredinho aqui para tornar a pele dele bem crocante, que é fazer uma mistura seca. Você põe páprica, põe sal, pimenta do reino, o tempero que você quiser, e uma colher de chá de fermento. Fermento químico mesmo, né? E vocês vão ver que maravilha que fica a pele do bichinho. E aí você faz um purê de agriões, que é uma receita que sumiu dos nossos cardápios, e é uma pena, porque é uma delícia. E por isso eu recuperei essa receita e coloquei lá no blog para vocês usarem. Palmitos ao parmesan.
Outra concessão à língua pátria, porque palmito em francês seria cœur de palmier, ou mais atualmente só palmier, e certamente gratiná-los ao parmesão não fazia parte de um receituário clássico francês, quer dizer, essa é algo que rolou por aqui mesmo e deram um nome afrancesado para ele, né? Era considerado uma iguaria pelos europeus, aliás, é considerado até hoje, então entende-se porque estava aí. Grillades à la minute, o chefe do restaurante tinha 3 ou 4 cortes de carne que ele escolhia, que eram grelhados ao gosto e ao ponto desejados pelo freguês, né? O que já era uma concessão americanizada do nosso Copacabana, né? Porque nas cozinhas clássicas europeias da época, essa alternativa não existia, né? A sugestão do dia era o Chateaubriand à la moelle, um corte feito a partir da parte mais grossa do filé mignon, um corte que fica aí com entre 350 e 450 gramas, grelhado ao ponto rosado e servido com uma bela cobertura de tutano de boi. Então, realmente é um prato delicioso. Legumes, pudding soufflé sans souci, aqui um esclarecimento. Até a década de 50, pudding era um nome genérico para sobremesa doce. Aqui é um soufflé clássico que leva na massa leite cozido com baunilha e geleia de groselhas, tá? Só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. O Antônio entrou. Bem-vindo, Antônio. Langue de chat, língua de gato, não é o chocolate da Copenhague, né? Mas é um biscoitinho feito de farinha, manteiga, clara de ovo, açúcar e baunilha, que tem o formato de uma língua. Doces diversos, e tá aí o nosso menu do Copa de 1936. Ainda dizendo aqui que todo prato fora do menu será considerado extra. Não me diga. Se ele não falasse, a gente não saberia. Mas está aqui esse menu raríssimo que eu fiz questão de mostrar para vocês, que caracteriza bem o momento da história brasileira em que a gente estava entre a tradição europeia e a nova cultura americana chegando, e na culinária, na gastronomia, esse menu é um exemplo bem da briga dessas duas culturas e de como os chefes brasileiros aqui começaram a se virar e misturar as duas. Vamos ficar na década de 30 ainda, mas um pouco antes, o começo da década de 30, na verdade, né? Nós tínhamos uma potência no mundo, que era a Alemanha, e ela apresenta ao mundo o Zeppelin. Os primeiros modelos do Zeppelin foram testados no início do século. Ele teve um batismo de guerra na Primeira Guerra Mundial, e a sua versão número 127, esta foi dedicada ao transporte de passageiros, né? Oi, Malu, bem-vinda, que prazer ver você aqui. Hoje tem você, Sussu e Deu, que gostoso ter vocês aqui. Então, a versão 127 dele começou a transportar passageiros. Para vocês terem uma ideia, a viagem do Brasil para a Europa, dos habituais 10 a 12 dias de navio, era reduzida para apenas 4 dias. Olha que coisa. Um Zeppelin viajava a fantástica velocidade de 120 km por hora, e, na verdade, o conforto que ele oferecia a bordo era igual a os melhores navios ou trens que andavam sobre a terra. Eu não vou descrever um Zeppelin em minúcia, porque não é isso o nosso objetivo. Mas eu acho que eu tenho que contar para vocês que foram 2 os Zeppelins que faziam a linha para o Brasil. O Graf Zeppelin, que realizou 64 voos de e para o Brasil. O primeiro deles, né, chegou aqui em 22 de maio de 1930, levava 24 passageiros e 45 tripulantes. E depois veio o Hindenburg,
que só realizou 6 voos para o Brasil, porque foram interrompidos pela entrada do Brasil contra a Alemanha na guerra. O Hindenburg era maior, ele transportava 50 passageiros, 61 tripulantes, e uma passagem custava, em dinheiro de hoje, alguma coisa como 10 mil euros. Deixa eu mostrar um pouquinho o que era o Zeppelin. Aqui, o salão de refeições do Zeppelin. Notem o chefe aqui fazendo o acabamento dos pratos. Esse daqui é o Hindenburg, só para que vocês saibam. E o pessoal jantando, bem servido, maître, garçom, um luxo grande. Oi, Carlinhos, bem-vindo, meu amigo, como vai? Eu quero que vocês notem bem o mobiliário, por favor, porque a indústria do Zeppelin fez um milagre. Tudo que vocês estão vendo aqui é de alumínio. O Hindenburg não podia correr o risco de ter uma faísca, então só se usava madeira, como por exemplo nas cadeiras, e alumínio no resto, porque qualquer faísca era mortal. Agora nós vamos ver o mesmo querido chefe que a gente viu na sala, na sua monstruosa cozinha de 17 metros quadrados. Era isso aqui, né? Mentira, de 7 metros quadrados, né? Todinha de alumínio, tudo na cozinha era de alumínio. Olha o espaço que ele tinha para fazer comida para 50 pessoas. Né? E eu também tenho que contar uma coisa gozada do Zeppelin para vocês. Foi o primeiro modo de viagem que os passageiros eram revistados antes de embarcar. Mas, na verdade, a revista era para procurar cigarro, fósforo e isqueiro. Não se podia. No Graf Zeppelin não podia se embarcar. No Hindenburg tinha um local para fumantes e você só podia fumar lá dentro, tá? Então, é isso. Agora, a louça do Zeppelin, olha, era tudo muito luxuoso. Uma taça de sopa, olha que beleza de louça. E eu quero mostrar um primeiro cardápio de uma viagem do Zeppelin da Alemanha para o Brasil. Aqui o Hindenburg, né? Vindo. Tem um café da manhã que não tem nenhuma novidade, aí, nada de... Né? Isso deve ser um cardápio de primeiro dia, tá? Porque o café da manhã foi servido no embarque, o jantar no meio da tarde e a ceia lá pelas 10 da noite, né? O jantar começa com um dos pratos mais maravilhosos que existe. Esse beef broth with marrow dumplings. Na verdade, isso é uma sopa, um consomé, né? Com bolinhos de tutano. Na Alemanha isso chama Markloschensuppe, né? É tão bom que eu pus essa receita no blog. Você faz um consomé do teu agrado e eu te ensino a fazer os bolinhos de tutano, que são uma delícia. Aí um salmão do Reno, a Graf Zeppelin, provavelmente era um molho de manteiga e alcaparra. Ganso assado à la Meunier, que não tem nada a ver com aquele molho Meunier que a gente falou. O Meunier aqui quer dizer a moda do chefe, né? Com uma salada e um purê de maçã. Peras condé, que era uma receita chiquérrima na época. Eram peras em calda servidas sobre um anel de arroz doce assado e molho de chocolate. A ceia abriu com pâté à la reine, né, que era uma galinha desfiada com creme e champignon, e uma massinha, provavelmente um espaguete. O boucher à la reine, vamos lembrar que esse boucher à la reine estava no cardápio do baile da Ilha Fiscal, também em 1889. Um rosbife com salada, queijo e fruta. Agora é que vem a coisa interessante. Este voo
sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. E quem faz o catering é ninguém mais, ninguém menos que a Confeitaria Colombo, né? E de novo, a gente tem o café da manhã. Oh, mentira, café da manhã tá aqui. Ô, Breno, acorda. Ovos e tal. Aí o almoço. Vamos ver o almoço aqui. O almoço começa com um patezinho caseiro, né? Seguido de um consomé madrilene, um consomé de frango, como eu expliquei, servido com toda vez que você usa madrilene é porque tem tomate, aquele foi servido com pedacinhos de tomate e pimentão, um supremo de pato com azeitonas, batata noisette e um luxo dos luxos na época, que era salada de palmito, imagina, um soufflé de cereja de sobremesa. O jantar, né? Começou com creme Windsor, que é uma sopa creme de champignon ao vinho branco, um filé mignon de vitela ao molho madeira, um papilhote, um embrulho de salmões ao molho de manteiga e vinho, batatas cozidas, para finalizar um merenguezinho com creme de fruta. É bom que vocês saibam que o topo do Empire State Building, né, lá onde hoje a gente vai, a gente sobe, onde é o observatório, era um aeroporto de Zeppelin. O Zeppelin parava lá em cima, amarrava e o pessoal descia ali no observatório. E o único aeroporto construído para Zeppelin que ainda existe no mundo está em Recife, porque ele vinha da Europa, parava em Recife para reabastecer e aí descia para Rio ou para São Paulo. E depois subia para os Estados Unidos, tá? E até hoje você tem a torre de atracação do Zeppelin num bairro periférico do Recife. A torre do Zeppelin, como eles chamavam, né? A gente tem que pensar o seguinte, nós tivemos o Jumbo, o A380, o Antonov Miria, né? Todos eram aviões enormes, gigantescos, né? Mas o Zeppelin tinha 213 metros de comprimento. É o artefato fabricado pelo homem, o maior artefato fabricado pelo homem que jamais voou no nosso planeta. Então, já vimos algumas refeições do Império, vimos que o Peru, o Dîner de la Brasilienne, era um clássico do Império, vimos que o pudim de gabinete era um clássico do mundo e era servido aqui no Brasil também, né? Aí vimos que na virada para a República a gente começa a ter uma maior influência americana. Aquele cardápio do Copa mostra muito bem essa briga entre... Ô Jair, oi Una, bem-vindos, que bom tê-los aqui. Essa briga da cultura americana com a cultura europeia é muito refletida naquele cardápio e por aí a gente vai andando. E agora eu quero falar de um lugar de São Paulo. Não tanto pelo cardápio, vocês vão ver que o cardápio de abertura dele era muito vagabundo, mas eu acho que pouca gente conhece esse lugar e ele foi um lugar incrível. Alguém conheceu, sabe que lugar é esse? Fotografia aérea. Vou dar uns segundinhos para se alguém quiser arriscar um palpite. Ó, aqui tem um barrancão, olha que barranco alto. Vamos lá, aceito chutes. Adoro chutes. Vamos ver se alguém quer dar um palpite. Que lugar foi este? Ele não existe mais. Hoje tem uma outra construção no lugar dessa aí. Quem quer arriscar? Vamos lá. Pô, nós estamos em mais de 30 pessoas aqui. Ninguém vai querer falar que lugar é esse? Tá bom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A hora que eu mostrar que lugar é esse, eu quero ver.
Mirante na Paulista, isso, Elô, boa, minha amiga. Esse é o Belvedere Trianon. Quando a gente mostra essa foto, fica mais fácil de entender. Aqui os túneis, né? E ele fica exatamente no lugar onde hoje está o MASP. Aqui vocês podem ver aquelas duas ruas que lardeiam o MASP e descem por trás dele. E essa rua aqui, que vai sair na rua Itapeva lá na frente. Pronto? Viram que lugar é esse? Eu vou contar a história para vocês, que vale a pena. Tudo começa em 8 de dezembro de 1891. Um empresário uruguaio chamado Joaquim Eugênio de Lima, vocês já ouviram falar, e os seus sócios, compraram um monte de terrenos em cima dos morros e resolveram construir uma avenida ali chamada Avenida Paulista. Para que ela ficasse bem reta e desimpedida, quantidades enormes de terra foram movimentadas, principalmente na altura em que a avenida passava sobre a então 9 de julho. Com isso, num lado da nova avenida foi reservada uma área intocada de mata, né? Ainda com a vegetação original da Mata Atlântica, né? E do outro lado foi reservado espaço para se construir um belvedere, que é esse aqui que a gente viu. A área foi doada à prefeitura com a condição que nenhuma edificação que fosse feita ali podia obstruir a vista sobre o Vale do Anhangabaú. Com a habitual rapidez, a prefeitura encomendou um projeto ao escritório Ramos de Azevedo, estamos falando de 1891. E em 1916 eles inauguraram aquele belvedere ali, né? Tinha um bar, tinha restaurante e confeitaria e salões de festa. E agora eu quero mostrar o bar. Olha que lugar. Imagine o que era tomar um drink nesse bar com a vista do Anhangabaú. Aí a prefeitura fez um concurso e a concessão foi vencida pelo Vicente Rossati, que já tinha o restaurante no Teatro Municipal. Eu vou aproximar aqui. Ó, salão de honra, o restaurante, o hall majestoso, aí, Belvedere da Avenida Paulista. Proprietário Vicente Rossati. Né? E então ele tinha o restaurante Trianon. O local era administrado meio como um clube, virou um must na cidade, todo mundo fazia sua festa, seu aniversário, seu banquete, as empresas, enfim, era o point da cidade, o point da cidade. E tanto é que alguns eventos eram tão grandes que eles usavam o outro lado da avenida, onde tinha a reserva florestal, né? Que era um parque, tinha o nome lá de um tenente, de um sargento. Mas a verdade é que, como o restaurante chamava Trianon, o pessoal começou a chamar o parque de Parque Trianon também. Para que vocês tenham uma ideia, em 1921, teve lá o lançamento das máscaras de Menotti Del Picchia. E Oswald de Andrade, nesse jantar, lança um manifesto modernista e diz: a hora da revolução modernista chegou. E realmente, em 1922, tivemos aqui a Semana de Arte Moderna. Aí eu quero mostrar para vocês a notícia de jornal dizendo que, após a inauguração do terraço, foi feita sobre a admirável esplanada superior, descortinando a imensa cidade iluminada, bababá, bababá, descreve os salões. E aqui nós temos o sensacional cardápio que inaugurou o lugar mais chique da cidade. Sanduíche de presunto, sanduíche de foie gras, sanduíche de queijo, croquete de galinha. Ele não conseguiu pôr empadinha em francês, ficou empadinha de camarões, balas de ovos,
Cornet à la creme era aquele cornetinho cheio de creme que a mãe da gente fazia, né? Eclair, bomba de chocolate, petit four com amêndoas, frutas, vinho madeira, vinho porto, cerveja, xaropes variados para fazer spritz, laranjadas, águas minerais e um champanhe. Este foi o menu de inauguração de um dos lugares... Oi, Raquel, como vai? Muito bem-vinda. De um dos lugares mais chiques da cidade de São Paulo. Com a crise de 29, a derrocada do café, a gente sabe a força que isso tinha em São Paulo, as festas e os banquetes diminuíram e o restaurante resistiu até 1935, quando o Belvedere passou a ter um bar e só salões de aluguel para festa. Em 1930, parte desses salões passou a abrigar a Escola de Boas Maneiras e Danças de Madame Poças Leitão. Muito possivelmente a Madame Poças Leitão foi quem introduziu a dança de salão na nossa cidade. Já muito deteriorado, o Belvedere já estava fechado, já em ruína, foi demolido em 51 e ali foi construído um pavilhão provisório onde em 20 de outubro daquele ano foi realizada a primeira Bienal de São Paulo. Aí o pessoal gostou da ideia e em 58 iniciou-se a construção do MASP. E ali na Bobardi, respeitando a restrição lá de 1891 dos construtores da avenida, fez aquele vão enorme no MASP para que a visão do Vale do Anhangabaú não fosse impedida. E em 1968, com a presença da Rainha da Inglaterra, o MASP foi inaugurado. Então aqui algumas histórias interessantes de como foi a formação gastronômica, não culinária, mas gastronômica do nosso país. A gente viu a forte influência francesa, né? A gente viu o começo do desenvolvimento de uma gastronomia, tanto na live passada como nessa, nos banquetes do baile da Ilha Fiscal e aqui no piquenique de Paquetá, que a princesa Isabel e o Conde D fizeram, com cardápios bem franceses. A gente viu como isso foi evoluindo para uma mistura com a cultura americana, que foi cada vez mais presente e mais forte no Brasil. Nesse meio tempo, passamos pelo Graf Zeppelin, que também ficava ali no meio das duas. E hoje a gente tem uma cultura própria, uma cultura gastronômica própria, forte, interessante, que é representada por uma série de chefes bacanas aqui, que desenvolveram uma cultura gastronômica brasileira muito bacana, muito boa, muito gostosa, usando ingredientes. Eu queria aproveitar os minutos finais, eu corri um pouquinho, para contar da live que eu participei ontem com Emmanuel Bassolet, do restaurante Sky. Ele é o chefe executivo de toda a comida do Hotel Unique, de um lado, e do outro com o Alan Villa, que é dono da rede Dom Pepe de Nápoles. E os dois, num agradabilíssimo e interessantíssimo bate-papo comigo, falavam de como foi a pandemia, a quarentena para eles e como eles viam que eles iam sair disso. O Alan nos contou que dos 15 restaurantes que ele tinha, no momento ele tem 8. E não tem certeza que os 8 continuarão. E o Emmanuel, por sua vez, contou que eles ficaram 3 meses parados, completamente parados, e que eles estão reabrindo o Sky e que ele aprendeu muita coisa. Que no corte de custos fixos e na readequação física e de menu do Sky, o que ele conseguiu? Um restaurante que num sábado recebia 700 pessoas, hoje está recebendo 200 pessoas, 250 pessoas,
E no bottom line, na linha de baixo, ele está ganhando a mesma coisa. E que, portanto, quando tiver a retomada total, segundo o Emanuel, eles não vão perseguir mais as 700. Eles vão preferir atender 250 muito bem atendidos e continuar ganhando o que eles sempre ganharam. Achei muito interessante as duas posturas. O Alan ainda nos conta, o Alan é consultor da linha de cruzeiros MSC. Ele nos conta... Oi, Arba Rumos, muito bem-vindo, que prazer em tê-lo aqui. Ele nos conta que a gente não imagina o que está acontecendo com a linha. São 22 transatlânticos que estão parados, fundeados no oceano. Eles não ficam nos portos, porque uma diária de porto custa uma fortuna. Eles estão fundeados ao largo. Cada navio desses tem em torno de 2.200, 2.500 funcionários. Todos eles estão com, em média, 200 funcionários. O resto foi demitido. E, por exemplo, aqui no Brasil nós temos 4 navios parados. Eles têm problemas de toda a sorte. Por exemplo, tem que levar comida para o navio. E tudo isso tem que passar pela Anvisa, tem que ser fiscalizado. Diz que é um tour de force, tudo é um problema. E fora isso, um problema financeiro. Todos os cruzeiros que foram comprados, a empresa negociou com os clientes para postergar o cruzeiro para o outro ano e não devolveu o dinheiro, não teve que devolver o dinheiro. Só que ela gastou todo esse dinheiro mantendo esses navios parados. Isso custa uma verdadeira fortuna. E o ano que vem ela vai ter que oferecer esses cruzeiros. Então ela está numa emboscada financeira terrível. Oi, Lema, bem-vinda. Então, meus amigos, é isso. Hoje encerramos o nosso ciclo de banquetes, falando dos banquetes mais brasileiros, das comilanças do Império da República. As receitas a que eu me referi aqui, tão logo a gente termine a live, me deem 10 minutinhos e elas vão estar no blog. Já estou publicando também o convite com os ingredientes e utensílios para a live de domingo, Nós na Cozinha, onde eu estou propondo algumas receitas para um Natal diferente, um Natal menor, um Natal mais tropical. A minha proposta para esse domingo é um gazpacho de tomates assados com melancia. Algo fresco, gostoso, leve, para você servir ou no Natal ou no Ano Novo. Minha proposta para vocês. Assistam, vai ser muito bacana. No dia 11, sexta-feira, às 15 horas, estarei na Bienal Virtual do Livro, numa live também. Convido vocês, sexta-feira, 15 horas, Bienal Virtual do Livro. É só entrar no site, Bienal Virtual do Livro. A live chama Alimento para a Alma, onde eu vou estar falando das prescrições alimentares e de abstinência do judaísmo e do cristianismo. Vou estar mostrando as duas, comparando as duas, e numa leitura da Bíblia mais acurada, mostrando para vocês que Deus criou o homem vegetariano e que o homem mudou para onívoro por uma questão que aconteceu lá e que eu não vou dar o spoiler para vocês, ok? Elegância à mesa, muito prazer, muito bem-vindo. Então, estamos cheios de coisa essa semana. Sexta-feira, minha live, Alimento para a Alma. Domingo, venham fazer comigo o meu gazpacho de tomates assados com melancia. E a qualquer momento, www.brenolerner.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as lives, lá vocês vão encontrar meus vídeos de receita, o blog onde as receitas, por exemplo, dessa live vão estar daqui a pouquinho, né? E o podcast
com historinhas de 4 minutos para vocês se divertirem e gostarem. Mary, muito obrigado. Eu fico feliz que você tenha gostado. Eu também acho essa história do Zeppelin. A minha memória não é tão boa. Eu tenho as minhas colas aqui porque na minha idade já não vai. A live de sexta não é no Instagram, Elô. Você entra no site da Bienal do Livro e de lá eles te dão o link. É dentro do site da Bienal Virtual do Livro, tá? Vou ficar muito feliz se vocês puderem ir. Meus amigos, foi um prazer. Foi muito gostoso, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, como eu gostei e me diverti em preparar isso. É feito com muito carinho, mas dá muito trabalho. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Até sexta, até domingo, até quarta que vem. Beijão nos 6. Tchau. Fui.